Na aula 14 do treinamento básico do sistema PetFlow, vamos abordar o tópico saúde animal, que vai ajudar muito aquelas pet shops que também trabalham com clínica, certo? Então, pessoal, dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha isso nos seus grupos de empreendedores, certo? Vamos pro vídeo. Então, pessoal, falando um pouco da parte de saúde do sistema PetFlow, aqui a ideia é que a gente consiga cadastrar agendamentos do tipo clínica, e esses agendamentos do tipo clínica, eles vão virar então casos clínicos. E aí o caso clínico ele vai ter a possibilidade de ser acompanhado, né, ter todas as rotinas ali descritas, e esse caso clínico vai ter um início, um meio e um fim, que é até a alta do pet, tá? Então aqui no menu saúde, à esquerda, a gente vai ter todos os casos clínicos gerados dentro do nosso pet shop. Por que eu falei agendamento, né? Porque é importante que o serviço que vai ser agendado ele seja cadastrado como tipo clínica, porque só assim ele vai gerar um caso clínico no menu saúde. Então aqui eu tenho um exemplo de um serviço cadastrado, a gente já aprendeu a cadastrar serviços nas outras aulas, né? Então aqui eu vou editar só para dar uma olhadinha. Ó, eu criei um exemplo aqui de consulta e ela tem duas categorias, a preventiva e a emergencial, certo? E aqui o tipo clínica é o que quando vai fazer esse mecanismo de disparar um caso clínico para esse animal. Então eu vou fazer um exemplo agora para vocês. Eu vou agendar então uma consulta, certo? Preventiva, da categoria preventiva, e a gente vai ver o surgimento então do caso clínico, tá? Vamos aqui na agenda então. Eu vou agendar aqui para Maia uma consulta preventiva e vou salvar. Ó, aqui a gente já começa a ver algumas diferenças do caso clínico. Quando a gente abre um agendamento do caso clínico, como eu comentei que esse caso clínico é disparado pelo gatilho do tipo clínica, a gente já pode navegar para esse caso clínico diretamente da agenda aqui, tá? Clicando nesse botão caso clínico. Mas a gente vai acessar aqui pelo menu saúde para que a gente já perceba que a criação dele. Ó. Ó que legal. Então a Maia já tem um caso clínico para ela. A gente não tem a necessidade de criar somente pelo agendamento, tá? A gente pode também utilizar o botão novo caso clínico aqui, tá? Dentro do menu clínica. E aqui embaixo que vão estar as informações do agendamento. Quando a gente botar que ele foi admitido tal dia, tal horário, ele já vai criar um agendamento automaticamente, né? Por que do agendamento? Porque é através do agendamento que a gente vai fazer o pagamento desse caso clínico, tá? Então, vamos abrir ali o caso clínico da Maia, para a gente navegar um pouco por essa tela do caso clínico e entender um pouco quais são as possibilidades que a gente tem aqui dentro, certo? Beleza. Então aqui a gente tem a parte da consulta mais genérica, né, onde a gente vai botar o peso, a temperatura do animal, frequência cardíaca, frequência respiratória, qual que é a suspeita e qual que é um possível diagnóstico. E aqui a gente, à direita, tem todo um protocolo para que seja estabelecido a anamnese desse animal. Tá? Então é um protocolo bem fácil, bem didático, que você só tem que ficar interagindo com o mouse, marcando as opções e escrevendo algumas coisas se necessárias. Eu vou dar um exemplo, né? Então, quando a gente edita aqui a anamnese, ó, a gente tem separado por tópicos, né? A queixa principal, a gente tem toda a parte do sistema digestório, cardiorrespiratório, genitourinário, sistema locomotor, neurológico, enfim, tudo o que você precisa, né? Esse aqui foi uma anamnese que a gente desenvolveu em conjunto com a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul,
certo? E conforme você vai preenchendo aqui, vamos pegar o sistema digestório, ó. Está se alimentando, ó, ele vai abrindo opções, ó, né? Vou marcar algumas opções só para você ver que aqui atrás, ó, ele já começa a se moldar e isso aqui fica de uma forma fácil de visualizar. Vamos botar alguma coisa aqui do sistema neurológico. Essa aqui ficou muito complexa. Aqui. Vamos salvar agora. Ó, pessoal, então aqui a gente tem a queixa principal. Nota que ela é obrigatória para preencher, né? Ele já avisa aqui que os campos são obrigatórios. E todas aquelas outras coisas que a gente marcou, ele também já vai, ó, ele já vai também lançando aqui. E aí você clicando no olhinho, consegue ver isso ainda mais fácil, ó, que legal. Né? Então, a parte de lançar, só que você vai ter o cuidado, vai clicar nos setores aqui que você quer informar alguma coisa, e depois somente no olhinho você consegue visualizar de uma forma mais rápida, né? Beleza, dito isso, essa parte inicial, a parte de anamnese, aqui embaixo a gente tem algumas coisas que são bem importantes. Evidentemente que como esse caso clínico foi criado através do agendamento, ele já vem aqui com a parte de agendamento de informações preenchida, certo? Nessa abinha aqui do lado a gente pode adicionar exames, né? Só clicar no maisinhos aqui, que a gente consegue dizer quais exames que a gente está solicitando, e aqui à direita no maisinho a gente consegue anexar os arquivos, né, do resultado desses exames solicitados. Então, bem legal. Aqui no tratamento, a gente pode descrever qual que é o tratamento, certo? A gente pode pesquisar produtos aqui dentro do sistema e indicar aqui como medicação. É importante frisar que ainda não existe uma mecânica que leve esses produtos automaticamente para o caixa quando você for pagar esse agendamento, mas isso vem com algumas melhorias que a gente já está pensando para a segunda parte, né, de melhorias do menu saúde, onde a gente vai ter uma série de outras funcionalidades aqui dentro da parte de saúde, como o cuidado e cadastramento das baias, a parte toda de internação, prontuário, né? Enfim, no futuro o PetFlow conseguirá atender de forma completa até mesmo um hospital veterinário, certo? E aqui chegou uma parte muito importante que eu acho que é a parte de evolução, né? Que é onde a gente vai evoluir o caso do animal, certo? Então, muitas vezes a gente faz uma evolução com o paciente até mesmo pelo WhatsApp do cliente, né? Então, não necessariamente uma evolução precisa ser um agendamento, certo? Então, a gente pode acrescentar nessa linha do tempo desse caso clínico algumas anotações. Ó, então, você vai dizer o horário e o dia e vai criar aqui uma observação. Vai dizer que o animal em casa respondeu bem ao medicamento, ou se ele tiver internado na sua pet shop, também anotar aqui e salvar, e isso vai lançar na timeline uma anotação. Tá? Aqui na parte de histórico, a gente vai ter todos os casos clínicos que esse animal já teve, né? Então isso é importante para que quando ele volte a gente tenha um histórico clínico e até correlacionando, né? Para facilitar o diagnóstico e o tratamento, ser mais rápido de um eventual próximo problema, certo? E outro detalhe que é muito interessante é que essa evolução ela pode ser como uma anotação, mas ela também pode ser uma reconsulta, tá? Então, se a gente clicar aqui em reconsulta, ele já abre o agendamento para a gente fazer uma reconsulta, certo? E é importante dizer que essa reconsulta ela
ela pode ser gratuita, né? Porque em muitos casos as pet shops e clínicas veterinárias elas vão ter uma reconsulta grátis, certo? Então, pessoal, acho que é isso. A parte de saúde, então, tem essa ideia de ter os casos clínicos, né? E a gente conseguir controlar esses casos clínicos. A gente tem status aqui, acho que vale a pena a gente dizer, né? Ó, admitido, aguardando diagnóstico, diagnóstico concluído, em tratamento, em recuperação, estável, melhorando, pronto para alta e finalizado. Então aqui a gente consegue ir botando esses status e evoluindo esse caso clínico conforme necessário. Tá? Então aqui no menu saúde a gente pode filtrar por esses status também. Eu quero ver todos que estão em tratamento, todos que estão em recuperação, todos que estão já prontos para alta, finalizado, enfim. A gente tem um controle aqui geral dos casos clínicos, a gente pode pesquisar aqui por qualquer informação, nome do cliente, nome do animal, telefone, certo? É importante dizer que clicando aqui no link do WhatsApp, ó, ele já envia ele já abre a aba para via WhatsApp web você se comunicar já com o cliente, né, o tutor desse pet. E é isso, pessoal. Então esse é a primeira fase do nosso menu de saúde dentro do PetFlow. Como eu falei para vocês, depois a gente quer evoluir isso para algo mais específico, né, que dê mais insumos, né, para que toda a parte clínica e hospitalar voltada ao pet seja também operacionalizada pelo PetFlow, como eu falei, né, as baias de controle, né, isso inclui a parte de hospedagem, internação, todo o prontuário de medicação com horário, qual medicação, depois a gente ir lançando as coisas que o animal vai consumindo dentro da pet, os insumos que ele está consumindo na área médica, na área veterinária, né? Enfim, essa é a primeira fase do menu saúde e depois, como eu falei, a gente vai evoluir isso, né? Para um outro patamar também, abrangendo, quem sabe, a públicos até maiores no sentido de capacidade veterinária. Tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem atentos então só ao detalhe do cadastro do serviço, certo? Reforçando aqui então, o cadastro de serviço ele precisa ser do tipo clínica para que o caso clínico seja criado, tá? Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre vacinas, né? Porque também tem uma tipificação para vacina que gera algumas coisas legais aqui dentro do sistema. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.